O coronavírus e os desmandos de Jair Bolsonaro. Alô, estimadas, alô, estimados, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso canal. Esse é o canal da Política em Tempo Real. Eu sou o professor Djalma Cremonese e eu te convido a te inscrever em nosso canal no lado direito do vídeo. Em um segundinho, é gratuito, você se inscreve, ativa as notificações, ative o sininho para receber novos vídeos em seu canal no YouTube. Nós vamos analisar hoje alguns fatos importantes da política em tempo real, o que ocorreu. Bom, depois do catastrófico pronunciamento de Bolsonaro de ontem à noite, o assunto nas redes sociais foi exatamente o coronavírus e a manifestação dos internautas, ora repudiando com veemência os argumentos de Bolsonaro ontem à noite. E até agora, nos trending topics do Twitter, nós temos Bolsonaro, hashtag enlouqueceu, fora verme, e temos também boa parte do dia Caiado. Caiado com o governador do DEM, todo mundo conhece, governador do estado de Goiás, pela sua ideologia mais à direita do DEM, foi um dos apoiadores incondicional da eleição já do candidato Bolsonaro e era apoiador até pouco tempo atrás. Nós vamos falar sobre isso também. Então, o Brasil, a metáfora do dia é como se fossem aperte uns cintos, o piloto sumiu, está sem rumo e revela sinais de descontrole. Esse descontrole é um descontrole emocional, descontrole político, pela qual nós não temos mais um grupo. Nós estamos nos perguntando quais grupos ainda dariam sustentação ao governo Bolsonaro. Está dividida a nossa sociedade, ainda mais agora, se boa parte dos militares ainda estão com Bolsonaro e outra parte da sociedade civil, aqueles 57 milhões, boa parte dos seus eleitorados já perderam as esperanças. Os mais conscientes estão de um gesto grandioso reconhecendo que erraram e grande parte ainda, aproximadamente em torno de 25 ou 30 milhões, ainda estão com esperanças, estão apoiando nas redes sociais o Bolsonaro. Bom, por que a gente fala que Bolsonaro está na contramão do mundo? Contramão do mundo porque ele se contrapõe àquilo que foi feito nos países pela qual já passou o coronavírus, estão enfrentando o problema. Inclusive o epicentro agora passa a ser, depois da Itália, Inglaterra, principalmente a Itália, que tardou em fazer os ajustes de quarentena, de fazer políticas de recolhimento da população. O Trump, que é um dos inspiradores, apoiadores em linha direta, Bolsonaro se inspira muito, ele veio à mídia falando que não vai pôr fim às medidas de isolamento nos Estados Unidos de maneira precipitada. Ele falou na terça-feira, dia 24, que deveria pôr fim às medidas de isolamento pelo coronavírus até a Páscoa, e hoje ele está voltando atrás e dizendo que não vai se precipitar em, na verdade, terminar o isolamento nos Estados Unidos. Bom, a TV Argentina também, ontem à noite, hoje de manhã, depois do pronunciamento, chamou o governo Bolsonaro de imbecil pelas suas posições. Posições essas que se contrapõem a boa parte do mundo que está se isolando, está fazendo quarentena. A grande discussão hoje no Brasil é exatamente essa. O aspecto econômico das pessoas não irem trabalhar. As pessoas estão, principalmente um setor que apoia Bolsonaro, diz que o Brasil quebraria ou vai quebrar se o povo não trabalhar. Mas nós temos que também colocar políticas sociais, políticas públicas de enfrentamento também para uma crise exatamente nesse momento. Nós temos recursos, o Estado tem que aplicar, o governo federal tem que aplicar exatamente para os trabalhadores que não estão agora em suas funções. Essa é uma política pública. Bom, nós vamos então no primeiro fato do dia de hoje, anotem aí,
o governador de Goiás, Ronaldo Caiado do DEM, considerado, na verdade, um dos aliados do governo federal de fé mesmo. Ele rompe com o governo federal após as declarações de Bolsonaro sobre o coronavírus nesta terça-feira. Na ocasião, Bolsonaro chamou o coronavírus de gripinha ontem à noite e criticou medidas como o fechamento das escolas. Na manhã desta quarta-feira, o Caiado, que é médico, fez um pronunciamento afirmando que seu estado continuará a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e citou uma frase de Barack Obama para se referir a Bolsonaro. Disse ele, abre aspas, na política e na vida, a ignorância não é uma virtude, chamando então, em outras palavras, o presidente Bolsonaro de ignorante. Logo depois, perto de meio-dia, Bolsonaro reuniu os governadores do Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Um encontro virtual e que, nesse encontro virtual entre Dória e Bolsonaro, houve um conflito bastante grande. O Dória colocou as posições, que não haveria interferência da União, do governo Bolsonaro, e o Bolsonaro retribuiu com um certo descontrole emocional, falando das eleições, que o Dória era um demagogo, que subiu a cabeça e que ele está pleiteando um cargo na presidência da República. O Bolsonaro chamou o Dória de irresponsável. Então, não está boa também a relação entre Bolsonaro e os governadores. E à tarde, os governadores se reuniram eles mesmos, entre eles, para tomar algumas medidas conjuntas. Então nós estamos vendo que é um fosso entre o presidente da República e os governadores. Bom, o Bolsonaro, e hoje também houve o pronunciamento do Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, que esperava que o Mandetta tivesse uma posição mais autônoma, e isso não aconteceu. Na verdade, o Mandetta reforçou, ratificou o discurso de Bolsonaro para a infelicidade de todos aqueles que queriam uma posição diferente. Eles querem mudar a quarentena, que é um confinamento vertical apenas. Então, nesse momento, há um confinamento horizontal, em que todas as pessoas ficam em casa. Isso é defendida pelos governadores, e o mundo, na verdade, está pedindo isso. O que quer Bolsonaro e o que quer Mandetta? Que o confinamento seja vertical. Somente os idosos, somente aquelas pessoas de risco ficariam, então, em casa. Então, o que disse o Mandetta? Abre aspas. Temos que melhorar esse negócio de quarentena. Foi precipitado, foi cedo. Ficou uma situação do tipo, entramos e agora como é que saímos? Disse o enfraquecido ministro da Saúde. Na verdade, então, o ministro se alinhou ao discurso de Bolsonaro e minimizou o isolamento social. Bom, agora à noite, para terminar, nós estamos novamente pelo 8º dia consecutivo com panelaços em todo o país. Temos em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Porto Alegre, os bairros do Bonfim, Cidade Baixa e Petrópolis. Então, continua o desmando do governo. Podemos nos perguntar, para encerrar, quem está, na verdade, apoiando o governo? A sociedade está muito dividida. Boa parte dos militares ainda estão com Bolsonaro, mas não sei até quando esse apoio continuará. Vamos terminar o vídeo de hoje com uma frase do portal do Drauzio Varela. Por você, por quem você ama e pela ciência, fique em casa. Abraços, até amanhã para novos vídeos e novos comentários. Abraços.